aqui uma filha de família rica, tradicional, que sofre o impacto de ter nela uma mãe solteira. Eu tinha 22 anos. E quando você ganha um rótulo, mãe solteira, parece que as pessoas esquecem tudo o que você foi até ali e você está fadada a viver pelo resto da sua vida o que aquele estereótipo te trouxe. Foi assim que eu me senti. Uma família linda, tenho o privilégio, eu, a minha irmã mais velha e meu irmão caçula, de termos pais maravilhosos que dedicaram e dedicam sua vida para ter uma família feliz, uma família de porta-retrato. E aí eu me perguntava, será, no século XXI, eu com 22 anos, já formada em publicidade e propaganda, que uma notícia dessa é mesmo assustadora para uma família? Sim, foi assustador para minha família, especialmente para mim. Ser mãe sempre foi um sonho de criança. E a gente brinca de boneca, né? As mulheres, nós somos acostumadas com a maternidade desde muito cedo. Mas essa hora, sem planejar, e a notícia, Poliana está grávida, que eu sonhava em dar de uma outra forma, veio acompanhada do Poliana não é casada. Recebi aquele exame e aquele impacto veio junto com uma coragem que eu nunca imaginei ter e queria ter. Uma coragem que me acompanha até hoje. Mas a primeira sensação é de medo. Nós, mulheres, também somos fadadas a ter medo. Ter medo de barata, ter medo de casar, ter medo de não casar, ter medo de ser empreendedora, ter medo de não ser empreendedora, e por aí vai. Sim, eu estava com muito medo, mas eu estava com uma coragem que me levou a ser a primeira a encarar. E eu vou falar com meu pai e com minha mãe sozinha. Na hora de contar, respirei fundo e fui. Papai, que é um homem maravilhoso, toda a honra e toda a glória é a história dele, com o impacto da notícia, se era inesperada para mim, imagina para ele. Pegou e falou o seguinte: você está marcada igual um gato. Homem nenhum mais vai te respeitar. Não tinha falta de amor naquela frase. Tinha um medo. Mais uma vez, um medo. Eu escutei aquela frase e gravei, entre outras, mas aquela me marcou. Mamãe entre lágrimas também tinha uma frase para mudar a minha vida. Minha filha, você acabou com a sua profissão. Agora você vai passar o resto da sua vida em casa cuidando de filho. Também não faltou amor naquela frase. Também tinha um medo. Ela tinha um medo da minha história repetir a história dela. Vocês já ouviram aquela frase, do veneno está o antídoto? Foi essa frase que me trouxe até aqui hoje. Essas duas pessoas que mais me deram amor na vida estavam decepcionadas, estavam com medo. E eu peguei aquilo e falei comigo mesma: eu não sossego enquanto eu não curar o medo dos meus pais. Como tão amante de Deus e tão credora, eu me senti no direito de pedir uma coisinha. Sempre sonhei em ter filha menina, que a gente brinca com boneca, lacinho, trocar de roupa. Queria uma menina. Eu falei: Deus, desculpa o que eu te pedi até agora, mas eu vou te pedir um menino. Eu quero ter um homem. Sabe por quê? Porque eu preciso, nesse momento, ter um homem comigo. E quando eu recebi o ultrassom e que eu soube que o meu bebê era o meu enviado de Deus, o meu Gabriel,
eu agradeci. Um medo já seria curado. Podia homem nenhum mais no mundo me respeitar, mas eu tinha ali no ventre talvez o único homem que, mais do que me respeitar, ia ter muito motivo para me admirar. E isso, mais uma vez, me deu força. Trabalhei do início ao fim da gravidez, também tirando o medo da minha mãe. Eu não parei. Eu não parei do dia que eu soube, com enjoo, né? Enjoei até um dia antes de ter o Gabriel. E 4 dias antes de ter o Gabriel, eu mudei de médico. Tive medo de novo. Mudei de médico porque o médico que fez o meu pré-natal queria uma cesariana. Até então, eu formada em publicidade, pós-graduada em marketing, eu tinha minha agência de publicidade, de consultoria em marketing. E eu era tudo na minha agência. Bombril, 1001 utilidades. E eu não podia arriscar ter um resguardo demorado. Cesariana, eu sou frágil para anestesia, não tomo, até comprimido me dá sono. E eu falei assim, meu Deus, eu vou arriscar uma cesariana, e aí se eu não conseguir levantar daquela cama e cuidar do meu filho? A única coisa que eu pedi é para, desde o primeiro momento, eu ser o primeiro olhar que ele ia ter, eu dar o primeiro banho, eu curar o umbigo, eu segurar, eu fazer dormir e eu amamentar. E Deus mais uma vez me honrou. Eu tive um parto lindo, um parto natural. Método Le Boyer, foi dentro d'água. Numa casa de parto atendida pelo SUS. Mesmo tendo condição de escolher as melhores maternidades de Belo Horizonte e optar, como a maioria das mulheres optam, por cesariana. E eu tive medo. Mas eu fui com medo mesmo. Porque eu tinha um sentido maior de estar ali firme. E assim que eu peguei ele na banheira de água, trouxe ele para o meu colo, olhei para ele, e a única coisa que eu consegui dizer foi, nós conseguimos. Dali nascia oficialmente a Poliana, mãe do Gabriel. E mais vários desafios. Mas como eu aprendi com ele? E como ele me ensina até hoje? Como uma mãe consegue ter tanta coragem através disso? E essa coragem que me fez cumprir uma outra promessa mental. Eu falei, eu me dou o prazo de até 5 anos de idade, eu estar morando, só eu e o Gabriel. Até então eu morava com os meus pais e meu irmão, a quem agradeço a todo o acolhimento e todo o amor durante esses 5 anos. Vim a trabalho para o Vale do Aço, passar um final de semana, estou aqui até hoje, um mês. Eu vim a trabalhar, fazer um mês de consultoria e aqui fiquei. Era a oportunidade que eu tinha de cumprir aquela minha promessa. O primeiro ano, 2009, foi bem desafiador. O Gabriel ficou em Belo Horizonte, eu ficava aqui de terça a sexta. E aí eu vi que não é natural uma mãe ficar longe de um filho que seja 4 dias por semana. Em 2010, trouxe o Gabriel para cá e aí, oficialmente, eu era mãe e pai e família do Gabriel. Era eu e ele. Vim de família, fui mimada, não sabia estender uma cama, achava que a cama estendia por osmose. Tive que aprender. Chegava no supermercado, perguntava o que era couve e o que era alface. Tive sempre o dom de comunicar, então isso me ajudou. E ele comigo. O Gabriel, desde que nasceu, eu com 2 dias de parida, já estava trabalhando, porque ele antecipou a chegada e eu precisava acabar de editar um vídeo para um cliente. E ele foi comigo. Sempre amamentei, trabalhei e ele sempre me acompanhou. O meu filho sempre acompanhou o meu trabalho. E ele sempre admirou o meu trabalho. Por quê? Ele não conheceu outra realidade. E isso me tornou mais segura, mas vinha sempre o medo e o sentimento de culpa. Culpa, olha só, é mãe solteira, traz um menino para a gráfica. Gabriel, muito novinho, eu fazendo uma campanha política, virou assim, mãe, você faz jingle para todo mundo, você nunca fez um jingle para mim. Me cobrava jingle. Sabia o que era outdoor, fotolito, fazia cabaninha de fotolito em gráfica quando eu precisava trabalhar até mais tarde. E para as outras pessoas, tá vendo?
é porque mãe solteira. Que fosse, para o meu filho não era sofrimento. Aí, em 2014, teve uma queda no meu rendimento profissional. Para falar a verdade, eu era quebrada mesmo. E a iminência de voltar para Belo Horizonte. Mais uma vez eu tive medo. Medo porque eu ia deixar de cumprir a minha promessa. Para o meu pai, para minha mãe e para o meu filho. Ouvi falar de um tal de coach, na época eu não sabia nem falar essa palavra. Entrei no curso de final de semana de imersão em coach. Eu falei, vou ver o que é esse trem. E fui. Lá, uma doideira, o povo falar de sonho e de propósito. De autoconhecimento e de para que você está aqui nesse mundinho. Fazendo essa análise, eu falei, opa, olha só, eu estou aqui para tirar o medo do meu pai, para tirar o medo da minha mãe, para tirar o medo do meu filho. E eu? Eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para as pessoas? E aí foi aí que eu entendi o que é ter sonhos. E mais do que ter sonhos, eu queria me treinar e me capacitar para realizar sonhos. E o realizar sonhos também me trouxe até aqui. Foi uma jornada de autoconhecimento e de muito amor, até eu me tornar, resgatando os meus mais íntimos sonhos. Eu queria ser uma mãe, já era, e eu queria ser uma empreendedora. Mas e aquela história de que eu vou ficar em casa cuidando de filho e de que homem nenhum mais vai me respeitar? Opa, deixa isso para lá. Eu vou realizar meus sonhos. E aí, em 2015, me tornei empresária do mercado de varejo, realizando um sonho numa franquia que eu sou apaixonada desde os 14 anos. E esse trem de realizar sonho realmente me move. Gabriel, mais uma vez do meu lado, e agora eu já estava casada, tinha tirado o título de mãe solteira, e esse negócio de realizar sonho vai trazendo outros. E aí, a gente vai envolvendo tudo isso. Para ser empreendedora, mais uma vez, o que eu tive? Medo. Foi então eu descobri que, olha que gostoso, o medo, para mim, é uma mola propulsora. Ele me joga para frente. Ele me joga para frente e me faz crescer. Me faz agir. Como eu amo ter medo. Como eu amo ser uma mulher com medo. Porque é esse meu medo que me faz ter coragem. Aquela coragem que eu descobri desde aquele exame de gravidez e que me trouxe até aqui. Mas aí, com a coragem, também vem um sentimento de culpa, que me carregou por muito tempo. A culpa, não, você não teve uma família planejada. E aquela culpa nem sempre era da sociedade. Era aqui, ó, dessa mente brilhante. E essa culpa me carregou até um dia que eu resolvi me livrar dela, mesmo com medo. Após uma semana de viagens a trabalho, uma amiga falou assim, Poli, Gabriel não está ficando muito sozinho? Você trabalha muito. E eu não percebi infelicidade no meu filho. Mas mãe, né? Fui lá conferir. Deitei com ele na cama e falei assim, minha vida, se você tivesse uma varinha de condão aqui agora, uma mágica, e pudesse mudar alguma coisa na mamãe, o que você mudaria? Eu já fechei o olho esperando ele falar, trabalhar menos. Ele olhou para mim e disse, sua TPM. Isso realmente também é um dos meus sonhos, tratar. Aí eu peguei e fui mais fundo. A mamãe achou que você ia falar que era trabalhar menos. Ele olhou com aquele mesmo olhar lá da banheira de água e respondeu, mãe, não, é lá onde eu te vejo mais feliz. E aí acabou a minha culpa. E eu lembrei de uma das frases mais sábias que eu já ouvi na vida.
do Dr. João, que foi pediatra do Gabriel e foi meu pediatra, uma vez me disse, abre aspas, filho quer mãe feliz, fecha aspas. E aqui estou eu, com essa história, honrando e respeitando a minha história, com medo, sem culpa e com muita coragem. Coragem de falar para as mulheres, para as mães, sejam casadas ou solteiras, que se tem medo, vai com medo mesmo, que é com medo que a gente cria coragem. Papai, mamãe, Gabriel, nós conseguimos. Eu estou aqui, uma mãe com um homem e vários homens me respeitando, uma profissional muito feliz, amando o que eu faço. Eu amo ser mãe, eu amo ser empreendedora. E eu tenho uma certeza que todas nós mulheres, mesmo cheias de medo, mesmo com culpa, que eu já não tenho mais, temos a coragem de realizar sonhos e de ter dentro da gente um pontinho de muita força que nos faz ter ações para ser como eu sou, feliz todos os dias. Obrigada. Obrigada.